Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal do grupo Narrativas de Vida, Encontros Interculturais no EAD. Se você ainda não se inscreveu, pode fazê-lo, deixar comentários, deixar um like se você gostou, deixar sugestões. E recomendo que você viaje pelo canal para realmente apreciar uma série de vídeos sobre o tema narrativas de vida. Se você é novo pelo canal, em particular, eu recomendo o vídeo da professora Cielo Festino, em que exatamente ela vai falar sobre o projeto, sobre o que são narrativas de vida. O vídeo de hoje, apresentado por mim, Roseli Jimenez, é mais do que simplesmente falar de uma narrativa de vida, mas fazer uma homenagem do nosso grupo de pesquisa a essa grande mulher, a essa grande narradora e, portanto, alguém que nos deixou narrativas, muitas vezes perturbadoras, instigantes e que revelaram quem são também as mulheres brasileiras. Afinal, Lígia atravessou um século de existência e pôde acompanhar o crescimento, mas não a ausência de preconceito em relação às mulheres. Bem, Lígia Fagundes Telles descobriu o preconceito feminino logo de cara, ao separar-se de seu primeiro marido, o seu professor de Direito Internacional Privado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, mais do que isso, logo depois, não é, da separação, ela se uniu ao crítico de cinema Paulo Emílio de Sales Gomes, com quem esteve até a morte dele. Obviamente, isso foi um escândalo para a época, a década de 60, porque ainda não havia o divórcio e mesmo que houvesse, as coisas eram complicadas para as mulheres. Mas, enfim, sem o divórcio, Lígia apenas se separa de Goffredo Telles Júnior, de quem ela carregou o nome para sempre, não é? E vai viver com Paulo Emílio, já que sem o divórcio ela não poderia casar-se novamente, não é? Bem, Lígia, se estivesse viva, ela morreu durante este período, não é? Em abril de 2022, se estivesse viva no próximo 19 de abril, em que entre nós, controversamente, se comemora o Dia do Índio, não é? Lígia faria 104 anos. Bom, isso diante de uma outra polêmica, porque consideramos 104 anos se levados em conta os documentos oficiais da escritora. Mas, até o seu falecimento, a autora jamais anunciou essa data, não é? E, provavelmente, por motivos que nós nunca saberemos, ela disse até então que estava com 98 anos e não com 103 na época do seu falecimento. Bom, o fato é que Lígia escreveu sua primeira obra com apenas 20 anos. Chamava-se Porão
e Sobrado, isso foi em 1938. Essa obra, como tantas ainda hoje, né, foi financiada pelo pai da autora. No entanto, e apesar disso, a obra foi muito bem recebida pela crítica literária. E aí começava a carreira literária dela e sua vida intelectual, ao lado de muitos outros autores e já lutando contra o preconceito, repito, quando entrou em 1941 na Faculdade de Direito. Ela era uma das poucas mulheres do curso. Ali, ela tem uma profunda amizade com a escritora também polêmica, Hilda Hilst. Bem, anos depois, já em 1954, são várias obras, eu vou aqui citar algumas, né? Lígia publicou Ciranda de Pedra, uma obra 2 vezes adaptada para novela de televisão e que estava bem à frente, né, do seu tempo. Mas, na década de 70, nos anos 70, Lígia atingiu um grande reconhecimento. E interessante porque os anos 70, sabemos, foram anos difíceis no cenário nacional, mas justamente anos em que, apesar de terem surgido antes, foram anos que consagraram muitos escritores. Para citar, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, com quem Lígia travou muitas conversas, Guimarães Rosa, e talvez mais próxima da obra dela, a escritora Clarice Lispector. Mas me parece que definitivamente nessa década, em 1973, com As Meninas, o romance mais comentado neste momento, em 2022, por questões naturalmente políticas, não é? Mas com essa obra, Lígia Fagundes Telles ganhou uma grande repercussão. E com essa obra, ela ganhou seu segundo Jabuti. A obra, à semelhança das adaptações em novelas de outras obras, As Meninas foi uma obra adaptada para o cinema. Um grande êxito, em 1982, ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, e foram muitos prêmios, muitas obras publicadas, e quase todas traduzidas mundo afora. A Academia Brasileira de Letras, que também no momento tem sido motivo de discussões e de aparecimentos na mídia, já que consagrou 2 grandes nomes, não é? Gilberto Gil, cantor, compositor, e Fernanda Montenegro, atriz também consagrada. A polêmica sempre existe quando se consagram artistas que não são da área da literatura, mas, no caso de Gilberto Gil, um letrista excepcional, um poeta de primeira linha, é relevante que ele tenha sido eleito. No caso de Fernanda, mais relevante ainda, já que, pela sua performance, pela sua boca, não é? Pelas suas interpretações, obras grandiosas foram transmitidas no teatro e na televisão. Vou, para vocês conhecerem um pouquinho de Lígia, não é? Um trecho que ela escreveu. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos
que talvez não venham nunca. E assim, fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo dobra-se sempre às nossas decisões. Bom, e que marcas essa narrativa de As Meninas nos deixa em relação a uma dura época, inclusive a nossa própria época? Bom, o romance não se prende a simplesmente criticar a questão da ditadura nos anos 70, e, aliás, algo por si muito perigoso, já que a própria obra estava escrita nesse momento e a censura era muito grande. Então, não se trata de apenas questionar a questão da ditadura, mas de afundar com ela problemas e fugas de cada personagem. Os vícios, as drogas, os prazeres da carne com amante e o estado pueril de uma amiga ainda virgem. Então, são temas relevantes desses anos. Nesse sentido, também uma narrativa de vida, sem se tratar de uma autoficção, como eu já comentei outras vezes em outros vídeos, são narrativas de vida, porque retratam um momento histórico e, para além do momento histórico, momentos íntimos de mulheres e das coisas pelas quais passaram mulheres na década de 70. Um momento também bastante difícil para elas. Cada uma dessas mulheres, dessas meninas, à sua maneira, experimentará dores, angústias, sonhos do instável mundo que as cerca, em meio a transformações políticas e lutas sociais em dias de libertação dos desejos humanos, como, aliás, vivemos ainda, sendo mulheres ou não. Eis uma narrativa de vida, a de Lígia e de tantas outras mulheres. Aqui a nossa homenagem a essa grande narradora e a essas grandes narrativas de vida com as quais ela nos privilegiou. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas deixando a vocês um endereçamento, né, para os que já leram, que releiam, para aqueles que não leram ainda Lígia, que aproveitem a oportunidade de ouvir essa que foi uma grande mulher. Viver, enfim, 98 ou 103 anos é para poucos em todos os sentidos, mas para essa escritora, não é? Foi um privilégio, mas foi para nós um grande privilégio. Inscreva-se no canal, dê um like, deixe comentários, manda sugestões e até a próxima!